Doutor Rubens, qual o conselho que você dá para aquele trabalhador que está ali, tendo uma função repetitiva ali, né, de movimentos repetitivos, e ele está um certo tempo nessa função e ele recebe um afastamento do médico de 90 dias apenas, sendo que essas lesões, elas dessa natureza, elas não são curadas assim tão rápido. Pois é. A desinformação, né? A primeira coisa é guardar esses documentos, né? Esses laudos, atestados médicos, porque ele é o segredo do sucesso. A legislação diz que em alguns casos específicos, eu aprendi isso com o doutor André, hein? É? Quando ele foi buscar, Legal. verdade, sou um cara humilde para falar isso, eu aprendi isso com ele. Ele estudava, né, o CID, né, Código Internacional de Doenças. E nós temos uma legislação específica brasileira que em alguns casos específicos, né, eles, olha, se você tiver esse CID aqui, é doença ocupacional, que se equipara a acidente de trabalho. Perceba você, uma doença que não é acidente, mas que se equipara a acidente. E o trabalhador, ele não sabe disso. Às vezes ele rasga esse papel, entrega na empresa, não tira uma xerox, nada. E ele continua na mesma função, exercendo a mesma atividade da empresa, com os mesmos movimentos repetitivos. No futuro, qual é a tendência do ser humano? Adoecer. E aí, como é que faz? Como disse ele, né? O INSS não é Papai Noel. Então, o que você tem que fazer? Se respaldar, né? Guardar toda essa documentação, né? E ficar... Procura logo, se tiver alguma dúvida, procura um especialista, uma pessoa que saiba, que conheça, né? Que tenha domínio da situação, porque às vezes o trabalhador ele tem ali a oportunidade de ter um amparo, né, da justiça ou mesmo do INSS, mas por falta de conhecimento, ele termina perecendo, né? Eu conheço pessoas que hoje estão com 60 anos, 65, está caindo aos pedaços. Eu não quero me encostar pelo INSS, pelo amor de Deus. Eu não dependo de benefício Não de faça o governo. negócio, pois é. Tem gente que fala isso. Ou então acho que é muito difícil, né? Que não vai dar certo, aí nem tenta. Não, agora tá difícil mesmo, né? Tá difícil, de fato, Porque né? antigamente as empresas ligavam, né? Agendavam a perícia e a coisa era muito mais fácil, né? Agora o trabalhador ele tem que fazer através de um celular. Nossa. Aí ele tem que ter uma câmera frontal. Tem que ter uma boa resolução. Tem que digitalizar os documentos com baixa quantidade, né, de megabytes. Às vezes o cara, como dizem lá no Amazonas, às vezes o cara não tem nem rede, pô. Como é que ele vai ter um celular? Tem nem um celular. Exatamente. Eu tenho uma cliente que, né, aí, pegando esse gancho, ela está no 8º AVC, está no fraldão, está inconsciente. Nossa. E aí, como é que faz? Aí a família ligou para o 135. Não, mas agora é feito tudo pelo aplicativo, pelo celular. E como que resolve? Como é que a família faz? Às vezes nem sabe, né, mexer Aí ali. pode processar o Estado por isso? Cara, você tem que dar o start de algum momento, né? Você tem que bater na porta do INSS e falar, olha, eu quero isso. Se o INSS negar, e a partir desse momento, a gente chama lá no direito de pretensão resistida, a partir desse momento é que você pode procurar a justiça, senão não tem como. Então, qual é o conselho que eu dou? Guarde essa documentação. Procura um especialista que saiba, né? Porque, de repente, a maldade, né, do perito do INSS, ele concede um código, lá tudo é código, ele dá para o trabalhador o código 31. O que isso significa na prática? Isso é péssimo, isso é horroroso. Ele está dizendo o seguinte, olha, essa lesão que ele tem no ombro aí é doença comum, é de acidente comum, não tem nada a ver com o trabalho. Quando a legislação diz que tem tudo a ver. E o que isto implica na prática? Se ele recebe o código 31, a empresa está desobrigada a depositar o FGTS. Acontece isso. Sim, constantemente. Então, por que procurar um especialista que conhece dessas coisas? Para que faça essa leitura, para que identifique que é uma doença ocupacional, para que seja revertido esse código 31 para 91, que vai ser, né, considerado acidente de trabalho. Para quê? Para que ele tenha o seu FGTS depositado, para que ele tenha a possibilidade a posteriori de requerer uma aposentadoria por invalidez, ou um auxílio acidente, ou seja lá o benefício que for. Veja a importância
né, dessa falta de conhecimento, né, dele procurar um especialista da área para que ele tenha resguardado os seus direitos. E o trabalhador não sabe disso. Gente, inclusive a próxima pergunta era Sabe falando onde- justamente isso. Sabe onde que está isso? No atestado médico, Tá tudo anotado lá. tudo anotado Então, lá. antes dele entregar, tira um xerox, É uma Tira coisa uma xerox, simples, né? entrega a xerox para a empresa e fica tira com o uma original. fotinha também, porque vai Entrega que, né, a xerox e tá fica com o pagando. original, pô. É isso. E em relação à saúdes mentais, né? Que às vezes a pessoa entra em depressão, assim, também consegue? Tudo é possível, Tudo né? é possível, Ele né? vai ser submetido a uma perícia e o perito vai dizer. Tudo é o É. tal do perito do INSS. É. Não é E pai, depois- mãe, não é Papai Noel, vocês já E entenderam, aí né? tem o perito da justiça, né? Ele vai verificar o que? Se existe nexo, né? Se tem ligação, né? Entre aquela doença e a atividade exercida na empresa. Se disser que sim, pronto, tá tranquilo. Se não, bora procurar a justiça, né? Procura aí um profissional competente que saiba o que está falando, né? Tem Sim. muito picareta, né? Toda a área Infelizmente, tem, não é? tem. Toda área tem. E como que a pessoa tem a segurança de como que onde ela pesquisa para ter certeza que aquela pessoa é um bom profissional? Qual a dica? Olha, se for da prática da advocacia é difícil, né? Porque a gente não pode fazer captação de clientela. Mas Não a pessoa pode. não tem como pesquisar Para ver o desempenho, né? isso para saber, não Tudo- tem como. Nós temos restrições, né? Tem coisas que nosso estatuto nem nos permite falar, Ah, inclusive, né? Mas eu acho que aí, sei lá, o Indicações, boca a boca, né? Boca a boca. Eu acho Tá, que é o tal do boca a boca. a nossa política é o boca a boca mesmo, Ah, entendi. Então fica a dica para É, vocês. né? Boca a boca, viu, gente? tá? QI, quem Tem gente indica? boa por aí. Com certeza. Eu posso falar. Tô aqui na frente de uma pessoa, Escritório né? Dr. Dá André, licença. né? Doutor André, Ele não Doutor pediu André, mais. Ele vai pessoa cortar, ele vai aqui com cortar isso. vocês, né? Ele vai, com certeza. Corta não, doutor Manja André, muito, corta manja não. muito. Ele arrasa.